Olha só, vamos falar agora com o nosso convidado, Dr. Rafael Oliveira. Ele é oncologista clínico e está aqui para falar para a gente sobre os tipos de câncer, né? Os tratamentos. Vem cá, doutor. Doutor novinho, gente, olha. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos sentar aqui um pouquinho? Doutor Rafael, queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente começasse falando sobre como que está a situação em relação ao câncer no Brasil. Tem aumentado? Sim. Como que está essa situação? Assim, o câncer é uma das doenças mais prevalentes que a gente ainda tem no Brasil. E a gente percebe que com o aumento da expectativa de vida, então com a população tendo uma expectativa hoje em dia em média de 75, 76 anos, então a possibilidade aí de formação de câncer durante a vida é associada aos hábitos de vida, né? Então a gente tem uma população um pouco mais sedentária atualmente, né? Com a alimentação um pouco mais nociva para a saúde. Então a gente tem visto que os casos de alguns tipos específicos de câncer têm aumentado, mas outros tipos de câncer têm diminuído, principalmente pela questão de vacinação e as medidas preventivas. O doutor falou duas palavras aqui chaves, viu? Sedentarismo e alimentação. Ou seja, a forma como a pessoa vive, né, de acordo com a idade dela aí, pode ocasionar um câncer. Com certeza. Os hábitos de vida são fatores de risco para a maior parte das doenças, não só oncológicas, né? Então, a alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, consumo de álcool, isso tudo interfere negativamente para a formação de doenças oncológicas e não oncológicas, né? E, doutor, em relação à parte mental mesmo, assim, ou sentimental, isso também afeta? Pode ocasionar câncer? Tem algum estudo em relação a isso? Olha, cientificamente é muito difícil ter uma comprovação científica em relação a isso, mas na rotina, no nosso dia a dia, né, na nossa prática, a gente tem percebido que a questão emocional interfere muito, né, na formação de doenças. Principalmente, existe muito uma questão até interessante de câncer de mama, que tem uma associação com o local, né, da dor, do sentimento, tá aqui no peito, né, e a mulher associar isso, essa questão, né, essa questão aí sentimental, afetiva, interferir negativamente no tratamento e na formação da doença em si, né? Muitos relatos das pacientes chegam pra gente no caso novo, né, na primeira consulta, falando que associa a formação do câncer por problemas familiares, problemas afetivos, algo nesse porque assim, sentido. a gente escuta muito falar assim, ó, quando você guarda mágoa, guarda raiva, guarda aqueles ressentimentos, acaba afetando a sua saúde. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então, talvez seja essa relação de... Sim, com certeza. Né? De talvez um câncer chegar a aparecer na vida de alguém. Sim. Hoje, como que está a questão da prevenção? Hoje as pessoas estão mais conscientes em relação a isso, a procurar um médico. Eu acho que tem um certo receio, até medo também, de descobrir alguma coisa, né? Sim. Assim, a gente tinha uma cultura muito... uma cultura antiga, né, de que quem procurava achava, né? E hoje em dia a gente tem visto isso mudar um pouco, né? Hoje em dia, com acesso à informação, o acesso à saúde um pouco melhor, né? A gente tem visto que as pessoas têm procurado mais, então hoje em dia a gente tem a instituição dos meses, cada mês a prevenção, a conscientização sobre algum tipo de doença, então a gente tem o mais difundido aí o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para conscientização da prevenção e a gente conseguir diagnosticar essas doenças em fases iniciais para a gente conseguir dar uma maior intenção de cura no tratamento. Né? Agora, doutor, em relação a isso, do quem procura acha, eu conheço pessoas que, graças a Deus, descobriram a doença bem antes, do início. E a gente vê que hoje os casos de mortalidade em relação ao câncer, eu acho que até diminuiu. Porque as pessoas estão mais conscientes e descobrem a doença bem precocemente. Sim, com certeza. A gente tem visto isso de uma forma bem evidente nesses últimos anos, muito relacionado a isso. As pessoas estarem procurando mais a informação tanto por redes sociais, né? Hoje em dia todo mundo tem mais acesso a celular, essas coisas, então acaba tendo
uma procura mais rápida, né? E daí isso interfere positivamente no tratamento. Que coisa boa, tá vendo, gente? Não precisa ter medo, não, tá? É até bom se descobrir antes, né, doutor? Sim, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação? Sim. A alimentação é importante. Com certeza, com certeza. É um dos pilares, tanto na prevenção como durante o tratamento. E a alimentação do caso que o senhor falou, tanto no tratamento quanto antes, Isso, né? quanto antes, com certeza. Então, vamos ali para a cozinha? Vamos conversar aqui com a Laís. A Laís, ela é nutricionista oncológica, gente. Eu nem sabia que tinha essa especialidade, né? Ó, fica aqui, doutor, também pra gente conversar. Eu vou ficar aqui do ladinho, você fica no meio que você vai falar mais agora. Tá bom. Por que você chegou a procurar, a se especializar em oncologia? Desde a época final, ali, reta final de faculdade, eu tinha um interesse primário na área hospitalar. E aí, procurando as áreas possíveis para a especialização hospitalar, eu cheguei na oncologia. E mesmo que o recém-formado às vezes caia um pouco de paraquedas a depender da especialização, no dia a dia com a oncologia me fez permanecer ainda, já há mais de 8 anos trabalhando na área, pelo cuidado mesmo, pela possibilidade de trazer um pouco mais de qualidade de vida dentro da minha área para quem está fazendo tratamento. Entendi. Doutor, o senhor que está nessa área, né, de oncologia, o senhor geralmente solicita para o seu paciente procurar uma especialista nessa área? Como que é essa ligação, né, entre a nutricionista e o médico? Sim, a oncologia a gente sempre fala que é uma especialidade multidisciplinar, né? A gente não consegue trabalhar sozinho. Os pacientes têm muitas demandas que vai além do meu cuidado com a medicação ou com o plano de tratamento, mas a questão nutricional influencia de uma forma muito importante no sucesso do tratamento, assim como as outras especialidades, né? Enfermagem, fisioterapia, odontologia, assistência social, psicólogo. Então a gente trabalha geralmente numa equipe multiprofissional para conseguir dar um cuidado correto para o paciente. Uma atenção total para ele, né? Sim. Você trouxe para a gente o que hoje, Laís? Um pouquinho dos alimentos para ajudar no tratamento, é isso? Aqui a gente tem uma série de alimentos que podem ser aliados no tratamento, principalmente para manejo de sintomas. Certo. Porque a gente não tem um padrão de dieta específico para o tratamento oncológico. Cada localização de tumor, cada fase de tratamento vai ter uma especificidade. Certo. Tem medicamentos que vão trazer constipação, tem medicamentos que vão trazer diarreia, então não existe uma regra geral em relação a isso, é realmente bem na individualidade. Ou seja, é um complemento, né, doutor? Você passa o remédio, ela vai lá e ajuda para evitar os efeitos colaterais, no caso. Sim, o contato nosso com a nutrição é muito próximo. Em geral, a gente precisa de um contato muito próximo para que o tratamento realmente dê certo, né? Tenha efetividade. Que legal. Vamos começar aqui? Você trouxe algumas coisas. O que é isso aqui, ó? A gente tem primeiro aqui o mel. Certo. Mel é um alimento que tem 2 momentos que ele vai ser interessante. Primeiro, manejo de alterações de paladar. Muitas vezes os pacientes não vão sentir o gosto da comida como antes, durante o tratamento. Alguns sentem tudo muito salgado, outros tudo muito doce, outros perdem o paladar. Então o mel entra como um aliado para ajudar a sentir melhor o sabor dos alimentos doces. Pode ser consumido com a fruta, por exemplo, para adoçar uma vitamina de frutas ou um chá. Ele é legal nesse sentido. Agora, peraí, antes da gente ir para outro, eu queria que o doutor falasse sobre essa alteração do paladar. Por que isso acontece? Sim. Os quimioterápicos em geral, e as medicações do tratamento em geral, eles podem causar alterações sensitivas, não só no paladar, mas como sensorial em qualquer parte do corpo, né? Então a gente tem vários quimioterápicos que geram isso, então é como se perdesse um pouco a função do nervo. Né? E além disso também, porque muitos principalmente os quimioterápicos, eles fazem quebra celular. E as papilas gustativas também entram nessa quebra. E então, durante o tratamento, é muito comum esse sintoma de alteração de paladar, alteração, até a gente vê muitos pacientes que alguns alimentos específicos que são mais intensos, carne vermelha, feijão, que eles têm muita dificuldade porque muda o gosto. O açúcar é proibido?
Se o açúcar é proibido? Não. Não. Porque até assim, né, na dieta normal, geralmente a gente tira. Não, isso é um mito. Mas é porque o mel também, ele é mais forte, né? Aí aguça mais esse paladar, no caso. E o mel, especificamente ele, a gente tem estudos que são interessantes que mostram benefícios para a saúde intestinal, para a população bacteriana que mora ali no intestino. Então, ao utilizar algo para adoçar, ele se torna mais interessante. Mas é a regra do começo da conversa, nada vale para todo mundo. Sim. Porque a gente tem os diabéticos, a gente tem as pessoas que podem ter algum tipo de alergia alimentar, mas o mel ele é interessante nesse sentido. Aí entra o doutor no acompanhamento, né? Que pode e não pode. Aí geralmente o paciente vai lá, faz a consulta com o senhor. O senhor já vai passar uma dieta que ele pode, que ele não pode, ele já manda para nutricionista, é isso? Geralmente a gente... Para ela já saber, ó, ele não pode... A depender do tratamento, a gente dá alguma orientação inicial, né? A gente, como médico, a gente não prescreve uma dieta, né? Que é uma função da nutricionista, mas a gente dá uma orientação inicial. Por exemplo, quimioterápicos, pacientes que estão em quimioterapia, em geral, abaixam a imunidade. Então, a gente fala para eles evitar alimentos crus, por exemplo, comida japonesa, carne mal passada. A gente sabe que comidas gordurosas pode piorar enjoo. Alguns quimioterápicos vão deixar o paciente mais enjoado. As saladas de restaurantes, as maioneses. Então, a gente dá uma orientação inicial para a nutricionista depois fazer uma abordagem. E a gente consegue avaliar até um paciente que está em risco nutricional. E daí, esses pacientes que estão de maior risco, a gente já encaminha para a nutricionista também. Top, legal. Vamos mais um antes da gente ir pro intervalo? Esse aqui, para que serve? Aqui a gente tem sementes de linhaça. Linhaça. Muitas vezes as pessoas estão constipadas basicamente por falta de fibras. Comer só frutas e verduras numa quantidade irregular ao longo do dia não é suficiente, não atinge a recomendação diária de fibras. Como os quimioterápicos muitas vezes trazem esse efeito de uma forma mais aguda, a semente de linhaça é uma das sementes mais interessantes para esse efeito laxativo. E além disso, ela tem alguns micronutrientes que são interessantes, alguns minerais que podem trazer uma deficiência também aí ao longo do tratamento. Ela é bem legal como aliada para constipação, principalmente. Perfeito, gente. Olha só. E tem um monte de coisa aqui que ela vai mostrar pra gente. Nós vamos tomar um chá bem gostoso aqui também, viu, doutor? O senhor gosta de chá? Gosto. Eu também gosto. Você gosta? Gosto. Nós vamos tomar um chá gostoso aqui, que depois ela vai falar pra que serve para quem tá fazendo algum tratamento oncológico aí, tá bom? Então não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí que já a gente volta. Adorei essas dicas. Bom demais. Aqui, doutor, não deu tempo de coar. Obrigado. Mas vai mastigando, tá? Isso. Enquanto a gente toma o nosso chazinho, tem uma repórter nossa, Ana Luísa, foi nas ruas e trouxe algumas perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver? Rodou. Oi, gente, meu nome é Camila e eu tenho uma dúvida. Eu gostaria muito de saber como é que estão os avanços mais recentes para o tratamento do câncer. E aí, doutor? A oncologia em si, os tratamentos oncológicos, nos últimos 20 anos, tem se modernizado muito. Então, a gente saiu daquele passado que a gente tinha só de quimioterapia, né? Então, isso é um dos motivos que traz muito medo dos pacientes em relação ao diagnóstico, em relação aos efeitos colaterais. E hoje em dia a gente passou para tratamentos mais modernos, como imunoterapia, terapias-alvo, que são terapias com menos efeitos colaterais, mais eficazes e que não traz todo aquele estigma do tratamento oncológico que existia há alguns anos atrás, né? Então, muitas vezes os pacientes chegam para a gente com todo um pensamento do que poderia ser o tratamento, né? Da quimioterapia, da queda de cabelo, do vômito, do emagrecimento, e que hoje em dia a gente consegue dar tratamentos e terapias que não geram tudo isso, todo esse problema na vida da pessoa. Qual que é a diferença da quimioterapia e da radioterapia? Quando que usa uma, quando usa outra? Sim. A quimioterapia, ela é uma medicação que pode ser endovenosa, pode ser de comprimido, então é uma medicação, é um químico, né, que vai fazer a ação ali combatendo a célula tumoral, tanto no local onde ela nasceu, como as células que podem estar circulando no corpo ou alojadas em outros lugares. A radioterapia já é um tratamento físico que usa radiação para fazer também o combate da célula tumoral.
mas a radioterapia é um tratamento local. Ela funciona no local onde que ela está batendo. A quimioterapia é um tratamento sistêmico, então ela circula no corpo todo. Outra pergunta que eu tenho, se até uma dúvida, porque eu não acompanho de perto quem teve. Sim. Mas a quimio e a rádio, ela é feita antes de fazer a cirurgia da retirada do tumor? Depende do caso. Então, os tratamentos, tanto que é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, em relação ao câncer, não é uma doença, é um conjunto de doenças. Então, sendo um conjunto de doenças, cada um dos tipos a gente trata de uma forma diferente. Então, para ter uma ideia, câncer de mama, a gente divide em 4 tipos diferentes. E cada o tratamento vai ser de uma forma, com um tipo de medicação, com um tipo de quimioterapia. Tem algum tipo opera primeiro e depois faz a quimio e a rádio, outros fazem a quimio antes e depois opera e depois faz a rádio. Então, a ordem de tratamento depende muito do tipo de tumor. Doutor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas que ainda estão com aquele pensamento, né? Quem não procura acha, Sim. né? Ou aquele medo de ir no médico. Deixa um recadinho para quem está assistindo a gente agora. Eu acredito que, atualmente, a gente tendo muitos meios para a gente conseguir tratar as pessoas e a gente não pode subestimar os nossos sintomas. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, das pessoas não subestimarem o que elas sentem. Então, a hora que a mulher sentir um nódulo na mama, um nódulo duro na mama, não acha que não seja nada. Vai atrás, procura uma unidade de saúde, investiga, porque a gente nunca vai, nesse sentido, a gente nunca vai pecar pelo excesso. Então, é importante manter hábitos de vida saudáveis, largar esses vícios, né, que também interferem negativamente e sempre prestar atenção em si, né, porque a nossa saúde é um dos bens mais importantes que a gente tem. O nosso corpo, né? O corpo é o templo do Espírito Santo, você sabia? Se você não cuidar, como é que você vai receber o Espírito Santo na sua vida, né? Estou pensando aqui no chato para não cair.